Oi, meus pupilos, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula do método híbrido e hoje a gente vai falar sobre autoestima. Eu sei que durante a nossa consulta eu já devo ter falado algo parecido para vocês ou por cima, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais e eu preciso que vocês internalizem isso para entenderem o processo, né, da nossa mudança de hábitos e a forma como a gente se enxerga como um todo vai influenciar diretamente nos seus resultados, tá bom? Então, só de início para vocês entenderem, a nossa autoestima ela é construída por 4 pilares, ok? Então, nós temos a autoimagem, a autoeficácia, o autorreforço e o autoconceito. Então, tudo isso eu vou aprofundar aqui com vocês, mas eu preciso que vocês sigam a linha de raciocínio que eu vou desenhar aqui no quadro, tá bom? É importante que você assista até o final. Pode colocar aí, se você tiver com pressa, aumenta a velocidade, mas não deixa de assistir esse vídeo até o final, tá bom? Então, muitas pessoas, quando procuram um profissional, né, da nutrição para perder peso, essas pessoas buscam o quê? Buscam ter um resultado, certo? Então, eu vou usar o meu exemplo de quando eu pesava 20 quilos a mais, ok? Então, na época, o que eu buscava? Eu buscava um resultado de menos 20 quilos, certo? Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Quando a gente chega no profissional e busca um resultado, a primeira coisa que ele vai te perguntar é o quê? Quais foram os seus comportamentos que te fizeram ganhar esses 20 quilos? Então, eu vou usar o meu exemplo, você vai adaptando na rotina de vocês, na vida de vocês. Então, eu comia muito fast food, muito doce, muita fritura, bebia muito álcool, não dormia bem, não praticava exercício físico, não comia nada de frutas, verduras, legumes, comida de verdade em si, né? Ok. E aí, um ponto, né, que ninguém pensa é que praticamente 100%, 95%, tá? Das nossas ações, os nossos comportamentos dependem do que a gente sente. Então, para eu me comportar, eu preciso me sentir de alguma forma, né? E assim, gente, a nossa relação com a comida, ela é construída na infância, né? Ela começa a ser construída na infância. E nesse momento, o cérebro da criança, ele não tá 100% formado. Um cérebro, ele para de amadurecer entre os 21 a 25 anos, né? Então, imagina uma criança. Se nós adultos já temos dificuldade de lidar com o sentimento, imagina para uma criança, né? E um ponto muito interessante daqui é que toda vez que a gente está estressado, que a gente está com medo, que a gente está ansioso, a gente tem liberação de cortisol. E uma das formas que o corpo tem de diminuir essa liberação de cortisol é através da liberação do GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento. E quando a gente não sabe modular isso, né, de uma forma diferente que não seja comendo, automaticamente é um impulso natural do corpo buscar rapidamente por algo para me tirar aquela angústia, né? E a comida, ela é uma das formas de liberar GABA. Obviamente, um fast food, um chocolate, esses alimentos hiperpalatáveis, né? Então, imagina, se para um adulto a gente já faz isso, imagina para uma criança. É muito natural a criança buscar isso, né? Isso explica o porquê que hoje em dia tem tanto adulto com problema de relação alimentar. Um dos motivos, né? Enfim, isso foi só uma curiosidade aqui no meio do caminho. Então, quando a gente sente algo, a gente se comporta de determinada maneira diante desse sentimento, né? Mas muitas vezes tudo isso é muito inconsciente, a gente não pensa para fazer isso, simplesmente acontece. Só que todo sentimento, antes, ele é um pensamento, né? Primeiro eu penso para eu sentir, para eu me comportar, para eu ter o resultado. E tudo que eu penso deriva da onde, Isa? Deriva da minha mente. Onde 95% dessa mente é inconsciente, né? E é aqui que moram as nossas crenças, que é o ponto que eu queria chegar. Então, dentro dessa mente moram as crenças. Isa, o que são crenças? É tudo aquilo que você acredita ser uma verdade absoluta, né? E essas crenças, elas se instalam de duas formas, através da repetição, então você ouvir várias vezes a mesma coisa, ver várias vezes a mesma coisa, né? Ou através de um trauma muito grande. Então, eu vou usar um exemplo básico para vocês entenderem. Eu cresço ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é ruim, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Quando chega na minha fase adulta, 5% meu quer ganhar dinheiro, mas 95% das crenças que eu tenho são negativas perante o dinheiro, né? Por isso que tem pessoas que lidam de uma forma diferente com o dinheiro e de outras.
Por exemplo, outro exemplo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu ouvia muito que é impossível você se formar tendo paciente. Só que isso é uma crença que várias pessoas têm baseada em experiências anteriores de outras pessoas. Não que isso seja verdade absoluta. Entende? Porque eu tinha certeza que quando eu me formasse eu teria pacientes. E dessa forma eu tive. Então, é aquela frase que muita gente fala, é frase de coaching, mas é real. A gente alcança aquilo que a nossa mente acredita, baseado nas crenças que a gente tem. E com a alimentação é a mesma coisa. Então, se eu cresço depositando na comida aquele afago, né? Aquele conforto, de uma forma que eu não... De quando eu tô me sentindo mal, de quando eu tô sentindo triste, ansioso, naturalmente eu vou repetir esse padrão durante toda a minha vida, porque eu tenho a crença, muitas vezes inconsciente, que aquilo vai me tirar da dor, né? O que a mãe fazia quando o bebê chorava? Teta, né? Comida. Enfim, quem aqui já ouviu falar que para emagrecer você tem que comer super pouco? Que se você não estiver passando fome, tá errado. Tudo isso são crenças do emagrecimento, né? Crenças em relação à comida. Não, porque arroz e feijão engorda. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que não come arroz e feijão, mas quando come, come um monte, porque ela ouviu de uma pessoa que isso engorda, né? Enfim, então todas essas crenças faz com que a gente tenha pensamentos que diretamente vai nos fazer nos sentir de alguma forma para nos comportarmos, né? Então, veja bem, se eu cresço ouvindo que eu sou preguiçosa, o que eu penso? Que eu sou preguiçoso. O que eu vou sentir? Muitas vezes preguiça. Qual que é o meu comportamento? Procrastinação, não faço, não acho que sou capaz, né? E aí existem vários tipos de crenças de identidade, merecimento, capacidade, enfim, mas não é o intuito do vídeo aqui. E por que eu tô explicando isso aqui pra vocês? Porque a autoestima tem tudo a ver com isso aqui. E agora eu vou linkar uma coisa na outra e tudo vai fazer sentido pra vocês, ok? Deixa eu pegar aqui minhas canetinhas de cores diferentes, porque eu acho mais didático. Mas vamos desenhar aqui a pirâmide da nossa autoestima, tá? Vou desenhar aqui pra vocês, ó. Aqui, e a gente vai dividir em 4. Então, vamos lá. O primeiro pilar da autoestima, que é o mais conhecido por todos e é o que todo mundo busca, é quem? A nossa autoimagem. E normalmente, gente, essa autoimagem tem muito a ver com os nossos resultados. E aqui dá pra gente aplicar isso a todas as áreas da nossa vida. Então, isso aqui é a forma como você se vê no espelho, é a forma como você se enxerga no seu meio profissional, é a forma como você se enxerga como mãe, mulher, esposa, filha, é a forma como você se vê, tá bom? E aqui a gente tem que tomar um cuidado, né, com os padrões, porque quando a gente pensa em espelho, e aqui eu afirmo pra vocês que sim, a imagem ela tem muito poder em fortalecer ou não a nossa autoestima, eu não estou fortalecendo um padrão estético. Eu estou fortalecendo que você dar o seu melhor baseado em quem você é, no biotipo que você tem. Isso contribui sim para sua autoestima. A forma como você se veste, a forma como você arruma o teu cabelo. O dia que eu não lavo meu cabelo de manhã e eu arrumo ele, eu fico o dia inteiro incomodada com aquele cabelo. Parece que até o meu rendimento diminui, porque sim, é importante. Então a gente tem que sim buscar dar o nosso melhor baseado naquilo que a gente tem. É igual quando você vai treinar na academia com um look novo. Nossa, eu não sei vocês, mas no meu treino rende um monte. Então, sim, a imagem ela é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação e com os padrões que nos são impostos, né? Então, sim, você deve se preocupar com isso, porque é um pilar da autoestima, porém ele depende dos outros pilares que eu vou trazer aqui agora para vocês, tá bom? Então, continuando, o segundo pilar da autoestima é a nossa autoeficácia, que tem a ver com os nossos comportamentos. Isa, como assim? Vamos lá. Se você se compromete a amanhã acordar 5 horas da manhã para conseguir treinar antes do seu trabalho, e você acorda às 8 pulando com o despertador, como que você se sente? Mal, né? Frustrado. Se você se compromete a parar de comer doce e você come, como que você se sente? Frustrado. Então, a autoeficácia é a capacidade que você tem de acreditar na sua própria palavra. É você se sentir capaz, é você se sentir eficaz, tá? Isso aqui tá muito linkado à nossa crença de capacidade também, tá? Mas eu já chego nisso.
E qual que é o calcanhar de Aquiles desse pilar? São duas coisas, o imediatismo e o perfeccionismo. Uma coisa anda com a outra, né? Óbvio. Por quê? Porque eu comprometo a minha autoeficácia quando eu jogo um padrão de meta muito longe da onde eu tô agora. Então, vejamos, eu estou aqui no meu estado atual, tá? Muitas vezes com sobrepeso, com obesidade, e eu quero chegar num nível de saúde muito bom. Se eu for estipular a minha meta olhando apenas para esse resultado aqui, sem olhar de onde eu tô, eu vou sobrecarregar a minha autoeficácia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu acorde todos os dias 7 horas da manhã para trabalhar, enrolo na cama mais ali meia hora, porque 8 horas é o horário que eu entro no meu trabalho, então meia hora já é suficiente para mim, e aí você fica lá enrolando na cama. Aí você estipula que você quer mudar de vida. Não, porque eu vou mudar de vida, eu vou começar a fazer exercício físico e amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã. Então eu saio de 7h30 da manhã para 5 da manhã. É óbvio que você vai fazer 2, 3 dias e a maioria das pessoas vai desistir. Por quê? Porque é um salto muito grande de energia que o teu cérebro tem que ter. E para que a gente consiga construir um hábito a longo prazo, é interessante que a gente vá enganando esse cérebro. De que forma? Colocando metas menores, atingíveis, para eu fortalecer essa autoeficácia. Então, se eu acordo 7h30, eu vou estipular, e eu gosto de enrolar meia hora na cama, então eu vou pôr para tocar 6h30 da manhã para eu levantar 7. E aí, com o tempo, você vai diminuindo esse horário até que você consiga acordar às 5 da manhã. Então, se eu como pão de manhã, à tarde e à noite, e eu quero começar a diminuir a ingestão, eu não vou tirar essas 3 vezes no dia e começar a comer ovo no lugar todos os dias. Não. Pô, se eu como 3 e eu comer 2, já é uma evolução. Se eu como 3 e comer uma, meu Deus, é uma evolução muito grande. Até que chegue um ponto que você não sinta falta e aí você faça outras substituições. Então, a autoeficácia ela é comprometida pelo perfeccionismo. Então, cuidado. O calcanhar de Aquiles da autoimagem é a comparação e o calcanhar de Aquiles da autoeficácia é o perfeccionismo, né? E muitas vezes a pessoa ela não consegue atingir determinado objetivo porque ela quer dar um salto muito maior que a perna. E aí tem uma frase pro perfeccionismo que eu gosto muito que é: a gente sempre acha que a gente é mais do que realmente a gente é, né? A gente sempre acha que a gente tem uma capacidade além do que a gente tem. Então, diminua o seu padrão de metas até que isso vire um hábito. Vá indo gradativamente. E é muito isso que eu trabalho com vocês, né? Nos nossos planos alimentares, as nossas conversas, tudo isso, o processo, ele é gradativo. Não tem como eu sair daqui e chegar aqui rapidamente, né? Recomendo que assistam a aula sobre o imediatismo e perfeccionismo para trabalhar isso aqui, se você tá identificando que o seu problema tá aqui, tá bom? E veja bem, isso aqui depende disso aqui, tá? E aí, o terceiro ponto da nossa autoestima é o auto-reforço, que tem muito a ver com os nossos sentimentos também. Então, o auto-reforço são aqueles momentos no seu dia, ou na sua semana, ou no seu mês, pelo menos, que você faz algo que te gere uma autoafirmação, uma sensação de que, nossa, como a vida é boa. Sabe quando você tá fazendo uma massagem e você tá lá babando na máquina e fala, nossa, que gostoso, meu Deus. É fazer algo que você goste, pra você, né? Aquele momento que você tira pra fazer algo relaxante pra você, que vai te gerar um sentimento positivo, né? De que tudo que você tá vivendo tá valendo a pena. Então, são nesses momentos, por exemplo, que entra um hobby, que entra algo no seu dia a dia que te faz bem. Eu vou usar um exemplo pra vocês, tá? Por exemplo, o momento de auto-reforço pra mim é o momento quando eu saio do meu banho com calma e vou fazer meu skincare. Isso pra mim é importante, isso eu gosto, né? Ou quando, por exemplo, acaba um dia de trabalho, pego a zaia e vou passear, ver o pôr do sol. Isso é um momento pra mim que eu falo, nossa, que gostoso, sabe? E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez algo pra você, né? A gente carrega muito a crença de que nós só vamos ser pessoas boas se eu fizer pelo outro. E sim, se até Cristo veio servir a comunidade, né? O mundo, a gente também tem que servir as pessoas. Porém, Jesus também se retirava. Várias vezes ele se retirava para ele se recompor, né? E a gente precisa desses momentos. Então aqui eu gosto sempre de falar, né, para vocês fazerem uma lista com 10 coisas que vocês gostam de fazer, que gera esse sentimento, porque, gente, nada mais é que liberação de GABA e serotonina. Esses momentos de auto-reforço diminuem o estresse,
diminui o cortisol, que muitas vezes você busca isso no alimento. Então, muitas vezes, só de você ter esses momentos de auto-reforço, você deixa de buscar na comida por isso, porque você alivia quimicamente o teu corpo, entende? Então, estão pegando o X da questão? Só que tudo isso que eu disse agora depende da base da nossa autoestima. Até porque, para eu saber o que eu gosto, eu preciso saber quem eu sou. Faz sentido isso para vocês? Porque na hora que você pega o papel e uma caneta para escrever 10 coisas que você gosta de fazer, às vezes é difícil até passar de 3, né? Então, qual que é a base, Isa, da nossa autoestima? A base da nossa autoestima é o nosso autoconceito. Aqui estão as nossas crenças de identidade, tá? Então vamos lá, vamos dar nome aos bois. Então, normalmente, crenças de identidade estão correlacionadas ao nosso autoconceito, tá? O nosso autorreforço, normalmente, a gente tá relacionando as nossas crenças de merecimento. Então, muitas vezes a gente acha que não merece ter esses momentos, né? Ter algumas coisas na vida, viver momentos extraordinários. Muitas vezes isso está enraizado em nós. E a nossa autoeficácia está muito relacionado com as nossas crenças de capacidade. Então, muitas vezes, eu realmente acho que eu não sou capaz, e aí existem inúmeros motivos, mas um motivo muito comum que eu vejo com os pacientes é o perfeccionismo. Portanto, assistam a aula do perfeccionismo, tá bom? E aí, quando a gente pensa em autoconceito, a gente pensa que isso foi construído mais ou menos até os nossos 7 anos. Então, se eu falar assim pra vocês, peguem um papel e uma caneta e escrevam tudo de negativo que vocês têm. Gente, pode ter certeza, assim, ó, que 90% do que vocês escreverem tem a ver com o que você ouviu, mais ou menos até essa idade, tá? E aí, se eu falar assim, peguem um papel e uma caneta e escrevam 30 características positivas suas. Gente, a gente tem muita dificuldade de escrever algo bom de nós, né? E assim, eu sei que nós, como seres humanos, somos pecadores, cheios de defeitos, que perfeito é só Deus, que Jesus ele veio para nos salvar, que se não fosse ele, meu Deus do céu, eu sei de tudo isso, né? Eu sei que a gente é muito menos do que aquilo que a gente pensa, porém, nós temos sim qualidades e virtudes dadas por ele. Nós somos filhos dele, tá? E, normalmente, a gente não olha para tudo isso. Um exercício que eu fiz uma vez, porque quando eu fui fazer essa lista para mim, eu simplesmente não conseguia escrever mais de 5 coisas. E eu lembro que eu entrei no Google, recomendo que façam isso, coloca qualidades de uma pessoa. E fui vendo cada qualidade e tentando me relembrar de alguma vez que aquela qualidade existiu em mim. Então, se já existiu em mim, é porque existe dentro de mim. E aí eu comecei, aos poucos, a me ver com outros olhos. Só que isso também não é suficiente, né? A gente tem que viver processos profundos de autoconhecimento para, de fato, saber quem eu sou. Porque se eu sei quem eu sou, a minha identidade, se eu sei achar o limite entre servir e me servir, né? Ter aí o equilíbrio de eu ajudo os outros, mas eu também cuido de mim. Se eu sei quem eu sou e eu sei que eu sou capaz de realizar aquilo e eu deixo o perfeccionismo de lado e todos os dias eu vou dando o meu melhor dia após dia, naturalmente o resultado chega. Porque você muda o seu comportamento e você muda a forma de pensar em relação a você. Só que tudo isso é uma construção, é um processo que obviamente a gente tá vivendo isso juntos, né? E é por isso que eu tô aqui, que vocês estão assistindo a aula do método, assim como essa vão ter várias outras para vocês irem tomando consciência, né? Então, assim, por que essa aula é importante? Para vocês entenderem que o resultado de vocês, a autoimagem de vocês é consequência de toda uma construção daqui para cá, né? Por que muitas pessoas começam e param? Ou porque só olha pro resultado, não quer nem mudar a forma como se comporta. São as pessoas que querem perder peso comendo pizza todos os dias, né? São as pessoas que querem mudar, mas não querem tanto. Elas só querem aquele resultado para ontem ainda, se possível, né? Só que tem as pessoas que querem sim mudar o comportamento, estão dispostas e muitas vezes conseguem, só que até determinado momento, porque daí acontece alguma coisa de ruim na vida dela, ela já retorna
pro estágio inicial. Por quê? Porque ela não cuidou daqui pra cá, né? Ela não está vivendo um processo de autoconhecimento para de fato entender tudo que se passa dentro dela, porque é só quando a gente conhece e entende o que está se passando dentro de nós que a gente consegue ter consciência sobre as nossas ações, inclusive sobre o que a gente vai comer, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Façam as atividades que estarão no PDF, ok? E é isso, fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem lá no WhatsApp pra mim, que agora o suporte tá top. E qualquer dúvida eu tô aqui, tá bom? Um beijo e bora cuidar dessa autoestima.